O programa está oficialmente aberto. Você está no quadro Boteco do Mamá, diretamente aqui do Empório Laura Guiar, que fica na rua Gabriel Pisa, número 559, no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Bem, o chopp de hoje é o Mr. Binho, sim, o Mr. Binho, da cervejaria Los Compadres, da cidade de Atibaia, no estado de São Paulo, sendo que a Los Compadres foi fundada por Alexandre Tonello e Agnes Pirini em 2016, com o intuito de profissionalizar a sua produção amadora de cerveja. Sim, eles tinham uma produção amadora, sendo que faziam o néctar dos botecos como forma de brincadeira. E a coisa vai pegando gosto, os amigos vão gostando e a pessoa vai vendo o quê? Uma possibilidade de negócio, de transformar o prazer em dinheiro, sim, igual as prostitutas fazem. Sim, prostituta não faz isso? Então, bem, o nome Mr. Binho é uma homenagem a Fabinho, um amigo deles que, segundo consta, participou da criação da receita. Provavelmente foi a cobaia. Ademais, o Mr. Binho é uma Double IPA feita com chips de carvalho francês e rapadura. Rapadura, que é um açúcar não refinado, é o famoso mascavo. E, por ser altamente fermentável, aumenta a quantidade de álcool sem deixar a bebida muito doce ou encorpada. Ideal para uma Double IPA. Bem, o chips de carvalho é uma lasca que pode ser retirada de uma madeira americana, francesa ou húngara. Uma lasca que é tostada de forma leve, média ou forte, claro, fica ao gosto do mestre cervejeiro, a intensidade dela. Depois, durante a fase de maturação, é adicionada em um processo chamado Cold Crash, queda fria, em que a cerveja passa por um processo rápido de resfriamento, ou lagering, em que é armazenada em baixa temperatura. Sim, esse processo aí faz o quê? À medida que o líquido vai esfriando, ele vai sugando, ele vai puxando as partículas dessa lasca, dos chips de carvalho, e essas partículas vão adicionando propriedades mágicas à bebida, sendo que pode ser jogado e depois filtrado ou adicionado dentro de um saco, como se for um chá. Assim, se põe num saco, igual o chá, só que em vez de água fervida, é água fria nos dois processos. Um resfriado rapidamente, quase congelando, ou o outro, lagering, que é armazenada em baixa temperatura durante algum tempo, e assim vai, aos poucos, retirando digamos assim, as partículas que são carregadas de sabor, de odor. Todos os componentes sensoriais do chopp saem basicamente daí. E aí é feita a harmonização com a rapadura e coisa e tal. Assim gerando sabores que lembram a baunilha, o coco, o cacau ou até o tabaco, sim. Você já imaginou beber uma cerveja, um chopp com gosto de tabaco, hein? Para os tabagistas deve ser um inferno, hein, cara? Que o cara já é viciado. Não pode fumar dentro do estabelecimento. E ainda vai beber um negócio com gosto de tabaco, vou te contar. E isso confere o quê? Um teor de defumado, aquela coisa sempre defumada. Ultimamente tem caído muito, no caso das pizzarias, a produção de pizza com forno a lenha, que é considerado o melhor, mais gostoso. Tem gente que não gosta. Meu amigo Naldo, por exemplo, ele prefere forno convencional. Ele acha que a lenha, se defumado, tira o sabor da pizza. Eu já não acho. Contudo, muitas pizzarias fazem o quê? Eles jogam uma lasca de madeira lá dentro. Para quê? Dentro do forno normal. Porque essa lasca vai soltar os fragmentos dela e as partículas e vai conferir um aspecto de defumado à pizza. É forno a lenha? Não. Mas lembra. É igual eu lembro que na época que entrou na moda, não, foi forçado a entrar na moda o preservativo. A popular camisinha, que o pessoal dava a seguinte definição: camisinha é igual chupar bala com papel.
Você pega a bala, você abre e tira do plástico e fica, ou no caso, mantém no plástico e chupa. Agora, camisinha é um negócio interessante. Eu acho, não sei, essa definição não é muito boa. Acho que a mulher até pode fazer esse tipo de comentário, mas pro cara fica estranho, meu. E camisinha é um negócio, vamos falar a verdade, ruim pra dedéu, hein, meu? Em todo caso, vamos voltar pro chopp. Ademais, o Double IPA saiu da cachola do mestre cervejeiro Vini Cirluso, o qual aprendeu os segredos da alquimia cervejeira durante a alvorada da revolução da cerveja artesanal nos anos 1980. Assim, como eu já falei para vocês, a cerveja artesanal feita em casa, ela era proibida pela lei seca nos anos 1930. Depois dos anos 1970, ela foi liberada por um projeto de lei de um deputado republicano, só para variar. Só que a cerveja caseira, ela já era feita, claro, o pessoal faz escondido, você não fica falando o que faz. Porque, pô, não é porque você tem um governo imbecil que você não vai beber sua cerveja, cara. Isso é o fim da picada, meu. Na Arte da Guerra, Sun Tzu fala que quando o general tá fazendo muita besteira, o cara ficou maluco, o cara perdeu o controle, os soldados têm obrigação de interditar o cara, tirá-lo de ação, prendê-lo e tomar o comando. Aí o comando seria passado pro mais veterano, para alguém com mais condição, aí fica ao critério dos soldados, mas você não pode perder uma batalha e, consequentemente, a guerra por causa do maluco. Ao contrário do que acontece aqui no Brasil, no governo brasileiro. Aqui os caras levam o país à falência por causa de um bebum cachaceiro, ladrão de quinta categoria que sai com prostituta. Mas vamos lá. Então, durante os anos 1980, o jovem Vini Cirluso, antes de se tornar o senhor Cirluso, começou a produzir cerveja na casa dele e foi desenvolvendo as técnicas, aprendendo as coisas. E em 1994 fundou a Blind Pig Brewing Company, a empresa cervejeira do Porco Cego, na cidade de Temecula, no estado da Califórnia. Sim, fundou a sua própria cervejaria. Nota, o termo Blind Pig, Porco Cego, era a alcunha do bar clandestino à época da lei seca. Assim, quando o pessoal tinha os códigos, quando o cara ia tomar uma cerveja, onde é que você vai? Eu vou lá ver o porco cego. Não é? O pessoal não fala, vou lá ver o porco cego. O pessoal fala, vou visitar minhas primas. Não é? Mulherada sabe, velho. Mulherada sabe, quando o marido é muito familiar, é um cara muito família, não vive sem as primas, ela já sabe onde é que ele vai. Todavia, no mesmo ano, 1994, a Double IPA foi criada quando, com o intuito de desenvolver uma IPA personalizada, ele fez uma bebida mais forte com o fim de mascarar os erros. Sim, ele queria fazer uma IPA própria, a IPA da Blind Pig, e para isso ele começou a ver aquela coisa, tentativa e erro, falou, vou fazer um pouco mais forte para mascarar os erros, aí eu só vou recuando até chegar no ponto que eu quero. Só que essa IPA mais forte ficou gostosa. É igual nesse podcast, esqueci agora o nome do podcast, é um podcast empresarial, inclusive, que eu vi aqui com o casal Alexandre Tonello e Agnes Pirini, os proprietários da Los Compadres. Eles estavam falando um negócio de cerveja, você faz uma fórmula, não dá certo. E a Agnes Pirini disse uma coisa, que em geral, ou você bebe, ou você, uma parte, e põe à venda, ou joga fora. Vai ter uma judiação você jogar fora aquilo que não dá certo. E agora o Alexandre Tonello, ela disse que ele é mais radical, ele joga fora mesmo, não é do gosto dele. Mas ela falou que várias vezes chegaram a pôr à venda lotes considerados defeituosos, ou seja, não atingiram o seu potencial, ou deu a famosa paralaxe cognitiva. Ele não atingiu o potencial, eles puseram a venda e a turma adorou.
Só que é difícil o cara errar 2 vezes. É muito difícil o sujeito errar 2 vezes, gente. Não dá, não. E, pô, falando de erro que persistiu, pouca gente sabe. Tem uma cerveja, eu não vou falar o nome dela para não criar problema, cara. Eu nem sei se ela vende mais. A cerveja isso que é aquela porcaria que eles chamam de cerveja. E eu fui provar essa cerveja uma vez. Eu bebi, mas me deu uma dor de cabeça desgraçada. Eu falei, será que é cerveja? Será que é alguma coisa? Fui repetir a dose só para ver, dor de cabeça de novo. Aí me falaram que essa cerveja é o seguinte, ela foi um lote de uma cerveja maior. Cerveja é força de expressão, vou chamar de água suja. Essa água suja era o lote de uma água suja maior que saiu com defeito. E, para não jogar o dinheiro no lixo, eles decidiram lançá-la como um estilo. E lançaram. E um monte de gente bebe isso daí e acha uma delícia. Em função do preço, primeiro, e em função do fato de não saber beber. De volta ao Mr. Binho, seu lúpulo é aplicado por meio do sistema Dry Hopping, em que ele é adicionado durante e após a fervura, sim. Durante e após a fervura, não antes. Durante e após a fervura, eu já falei disso em outras oportunidades, aí ele adquire aquele gostinho de mato, aquele gostinho gostoso, né? Aquela pegadinha de mato, delicioso. E o resultado final é um chopp turvo, vamos analisar, é turvo, escuro, e é interessante que ele é bem avermelhado. Aqui na filmagem eu estou vendo aqui, ele fica muito vermelho, ele parece até um aboque, mas se olhando aqui fora da câmera, ele é meio escuro, ele tem uma pegada meio escura, uma espuma persistente que já foi, como vocês já viram, e é encorpado. Embora a proposta da rapadura seja não deixá-lo encorpado, ele ficou encorpado. E muito gostoso, gente, muito gostoso. Quanto ao sabor, ele é indefinido. Não há uma descrição dele. Eu procurei, é interessante que não há uma descrição. Mas vamos fazer uma análise aqui, vamos. O buquê. Um buquê normal, bem maltado. O sabor dele, realmente, ele é amargo. Um malte pronunciado, levemente frutado, muito gostoso. Não tem assim um sabor específico, como quando ocorre com chopps à base de fruta. Mas ele é levemente frutado, muito gostoso, muito saboroso, muito bem harmonizado, muito equilibrado. Por fim, o teor alcoólico por volume é de 8,5%, alto, e o IBU, a Unidade Internacional de Amargor, é de 80, igualmente alto. Sim. É que a rapadura ameniza o amargor, mas ao provar, durante a degustação, você sente o álcool. O álcool é bem perceptível. Ele é muito gostoso, bem perceptível. Não é um chopp para as primas, mas é um chopp para se beber em companhia das primas. Ou seja, é um chopp para quem gosta de excessos. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!